Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, e também nossos amigos que acompanham essa transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, aqui em Sumaré, no estado de São Paulo, Brasil. Nós hoje temos uma novidade de que nós não precisaremos mais projetar as contas das missões no exterior e nem tampouco do SOS, porque no QR Code já contempla as ofertas tanto para Jovens 110%, quanto Instituto Vida para Todos, e também agora contempla missões no exterior e SOS. Graças ao Senhor por essa facilidade, né, que a tecnologia nos fornece. E mais uma vez, lembro vocês de que hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, portanto, nós lembramos sempre, usamos esse dia para lembrar, né, da morte do Senhor, que estabeleceu a nova aliança através do seu sangue e deu início ao ministério da nova aliança, e hoje nós fazemos parte dele. Então, que o Senhor possa, né, fazer-nos ainda mais consagrar este dia para o Senhor, e também vamos honrar o Senhor com nossos bens, com aquilo que o Senhor nos deu, né? Lembre-se da sua igreja também, onde você se reúne, faça as suas ofertas, também faça as suas ofertas para a obra regional, seja sócios do Evangelho, seja para cuidar do SEAP, seja para cuidar dos colportores. E todos, né, e também lembre-se, né, do orar pela editora Árvore da Vida, orar pelas cooperativas, orar pelos cooperadores e também regionais, também pelos colportores dinâmicos que alguns já estão atuando, principalmente aqueles que não estão na zona de risco. Eles então estão com bastante cuidado, prudência, né, seguindo orientações médicas e também dos irmãos cooperadores, né, alguns já estão atuando firmes, graças ao Senhor que nós temos no nosso fronte, né, esses soldados já estão batalhando, né, em prol do Evangelho do Reino sendo pregado aí em toda a terra. E também nós queremos lembrar que você, né, irmão e irmã da igreja, mesmo não sendo colportor dinâmico, você pode fazer a sua colportagem semidinâmica, você pode, de uma maneira muito simples, né, penduraram até com varal, né, livros no seu portão, na sua porta, e de alguma forma tem feito, né, espalhar a palavra de Deus, colocado caixa para orações. Isso tem, né, salvo não poucas pessoas, portanto, encorajo vocês todos a fazerem esse trabalho dentro do hall do conhecimento de vocês, sejam amigos, parentes, vizinhos, né, colegas. Você pode usar, né, os livros, apresentar os livros, também passar o link das nossas mensagens para que todos tenham acesso a essa palavra nesse momento tão difícil, né? E não se esqueça também de dar o like no seu celular, né? E também, se você não é inscrito no Instituto, faça a sua inscrição, inscreva-se no Instituto Vida para Todos. Muito bem, vamos hoje, pouquinho antes de vir para essa central de transmissão, um irmão me mandou uma breve mensagem, e eu gosto muito disso, porque os irmãos, o Senhor tem despertado o espírito dos irmãos, e eles têm me mandado, sejam versículos, ou seja, algum texto, algum sentimento que eles tiveram diante de Deus. Isso tem me ajudado muito, né, na luz adicional para a condução, né, das igrejas nesse caminho, né, até o reino. E o irmão, eu não preparei direito, porque acabei de ouvir a mensagem que o irmão me mandou. Basicamente é o seguinte: ele me mandou o texto de Josué 1 até Josué 3. O livro de Josué mostra que
o grande servo de Deus, né, do Antigo Testamento foi Moisés, inegavelmente Moisés, e Moisés não teve a missão de passar pelo Rio Jordão para levar o povo a estabelecer na terra boa de Canaã. Então Deus cuidou para que depois de Moisés viesse Josué, e o Josué é quem levou o povo de Israel para dentro da boa terra de Canaã. E encorajamento, né, dado por Moisés de que ele seja ser forte e muito corajoso, não é isso? De conduzir esse povo e não se esquecer, né, não cessar de falar do livro da lei, medita nele dia e noite e cuida de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então, né, o Senhor fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Então, essa foi uma recomendação, um sentimento forte que esse irmão teve e me encaminhou esse encorajamento, dizendo que também, né, o povo encorajou Josué para dar seguimento ao trabalho de Moisés. Muito bem, o que o irmão, né, um dos pontos, né, principais, são dois pontos principais que eu consegui entender na mensagem do irmão, é de que quando o Senhor falou para atravessar o Jordão, ele falou em atravessar este Jordão. Então, muito provavelmente, né, segundo o entendimento do irmão, e eu também, né, eu sou com esse sentimento, muito provavelmente que este Jordão pode ser esse momento da pandemia que está separando, não é isso, o antes e depois da igreja. Então antes da pandemia nós tínhamos uma condição e depois da pandemia nós temos que entrar em outra condição. Graças ao Senhor que para mim essa pandemia, esse momento inusitado, esse momento não esperado, pegou todos nós de surpresa, parou o mundo, praticamente parou o mundo, nem as grandes potências têm defesa contra essa situação desse vírus, e esse pode ser o divisor de águas. E o Jordão que nós vamos atravessar, né, segundo a palavra do Senhor. Então, próprio na liderança de Josué, para conduzir o povo, né? E eu creio que nós vamos ter, antes da pandemia, uma situação, depois da pandemia, outra situação. Nós vamos entrar, né, para a boa terra de Canaã, começando por Jericó, vamos guerrear, nós vamos ter guerra. Por isso que o povo de Israel não pode mais fazer, né, o que cada um fazia, o que bem entendia no deserto, porque agora tem uma direção, tem uma realeza, tem uma autoridade, né, de Deus conduzindo o seu povo. Muito bem. Então, e o segundo sentimento do irmão é que quando os sacerdotes, Deus mandou que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança parassem junto à borda, né, das águas do Jordão e ficassem parados ali. Então, o sentimento do irmão é de que os sacerdotes, os irmãos líderes das igrejas, né, podem, né, fazer uma espécie de um jejum, oração, para que esse momento faça diferença para o povo de Deus, né, que o povo de Deus todo possa passar por essa situação da pandemia, desse Jordão, e nós deixamos toda a velharia para trás, deixarmos o velho homem, deixarmos, né, a velha criação enterrados no Rio do Jordão, e nós vamos atravessar em novidade de vida como um exército, né, de jovens santos, para que o Senhor possa nos usar para essa guerra, para finalizar, né, e colocar todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, né? Então, eu deixo aqui para a liderança, né, das igrejas, vocês então sugerirem como fazer. Podemos propor, né, um momento de jejum, oração, né, pelos líderes das igrejas, para que o povo possa atravessar com tranquilidade e avançarmos para a boa terra de Canaã. E na semana passada, né, eu falei sobre, o título da mensagem foi Parousia do Senhor, mas eu não consegui avançar muito,
e hoje eu pretendo continuar, dar sequência, né? A parousia do Senhor, como o próprio irmão Ezra, ontem à noite, explicou um pouco, a parousia, essa palavra grega para parousia, significa presença. Então não é só uma vinda assim repentina, veio e acabou, não. É uma presença, é uma vinda que tem uma duração de tempo. E segundo conseguimos conferir, né, na Bíblia, essa duração muito provavelmente seja durante a duração da grande tribulação, que são 3 anos e meio. Né? Então, nesses 3 anos e meio, né, acontecerá a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa vinda chama-se a parousia. Parousia, então, é uma vinda presença, é um momento, né, é um período de tempo da vinda do Senhor, começando, né, pelo arrebatamento do filho varão. Nós falamos isso na semana passada. Muito bem. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria dizer para vocês que, de novo, eu quero enfatizar que não estou meramente fazendo um estudo escatológico com vocês, mas nós vamos entrar na escatologia, todavia não é apenas para conhecimento, mas é para nós entendermos o momento em que nós estamos passando e o que reserva, né, para nós, para o homem, no futuro, até a vinda do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E que acontecerá nesse período não é um mistério total para nós, porque isso foi revelado tanto pelo próprio Senhor Jesus e também pelo livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo dada, né, aos seus servos, e foi notificado ao servo João, né, o João. Portanto, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 24. Em Mateus 24, ele diz que os discípulos ficaram impressionados com o templo. Que templo era este? Né? Eu fiz um diagrama do templo em Jerusalém, que, na verdade, se você colocar ao longo do tempo, o primeiro templo foi construído, né, por Salomão, idealizado pelo seu pai, né, Davi, e foi construído, né, aproximadamente já 1000 anos antes de Cristo. E depois esse templo foi destruído pelo Nabucodonosor, pelo rei da Babilônia, e esse templo foi reconstruído por Zorobabel com 50.000 homens que voltaram pelo decreto do rei Ciro, rei da Pérsia, e eles reconstruíram o templo. Todavia não se conseguiu povoar Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém não tinha os muros, todos os muros foram derrubados na destruição, né, pela Babilônia, e, portanto, a cidade não estava habitável. E com isso ficaram apenas o templo reconstruído e a cidade, os muros totalmente destruídos, e não conseguiram povoar aquela cidade, e, de certa forma, quem voltou para lá, ali ficou um pouco abandonado. Então, algumas dezenas de anos depois, é que Deus enviou Esdras, e Esdras, pela permissão do rei Artaxerxes I, no 7º ano, né, do rei Artaxerxes, e Esdras voltou, restaurou o serviço, restaurou, né, o entendimento do livro da lei, e reanimou o povo, restaurou a condição espiritual do povo. Todavia, a cidade ainda estava, né, deserta, né, estava desolada, os muros totalmente destruídos, e Deus então, né, suscita Neemias no ano 20 de Artaxerxes I. Ele volta para Jerusalém para fazer a reconstrução do templo. Foi em tempos muito difíceis, depois eu posso explicar um pouco melhor numa das outras datas, mas hoje, né, se eu ficar explicando, não vou conseguir avançar. Depois a gente pode explicar. E no fim, também a cidade e os muros foram reconstruídos. Esse é o segundo templo. Todavia, esse segundo templo foi, mais tarde,
né, foi destruído pelo Pompeu, né, já entrou o Império Romano, e ficou destruído, e o rei Herodes, ele reconstruiu o templo, e reconstruiu um templo muito maior pela visita que nós fizemos em Israel, né, os guias nos informaram que o rei Herodes, ele era uma espécie de, ele era muito, gostava muito de construções, e ele aprendeu muito com as construções romanas, e as construções romanas eram todas grandes, né? Então ele fez um templo grande lá em Jerusalém. Por isso que os discípulos, quando olharam para as obras do templo, construções do templo, eles ficaram maravilhados, porque eram feitas de pedras em cor creme, né? Era uma coisa muito bonita, né? E era grande, não é mais aquele templo que o Zorobabel fez, era pequeno, e o que Herodes fez era muito grande, mas quando os discípulos ficaram maravilhados, Jesus não estava muito entusiasmado, não. Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra, né? Toda aquela construção maravilhosa. Realmente no ano 70, né, o príncipe Tito do Império Romano destruiu a cidade e destruiu o templo. Não ficou pedra sobre pedra, né, e apenas ficou um muro, né, para memorial da destruição do povo judeu, e esse muro hoje é conhecido como Muro das Lamentações. Muito bem. Então, para o final dos tempos, para os judeus, tem ligação com o templo. Tá? Por isso que aqui em Mateus 24, ele tem uma ligação com o povo judeu e tem uma ligação com a igreja. Tá? Então, por isso que Jesus, quando perguntaram para Jesus, os discípulos, dize-nos, versículo 3, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E o Senhor Jesus, então, mostrou para os seus discípulos que vocês vão ouvir muitos falarem que eu sou Cristo e enganarão a muitos. Sabe por quê? Isso não é tanto para nós, né, para a igreja. Isso é mais para os judeus, porque os judeus estão aguardando a chegada do Messias até agora. E então, quando chegar no final dos tempos, muitos vão surgir e dizer que eu sou Cristo, eu sou Messias, tá? Então é mais para os judeus, tá? Mas de qualquer forma ali diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então, irmão, Jesus já começa a nos dar algumas indicações, né, do final dos tempos. Então aqui eu posso listar aqui guerras, né? Um dos 4 cavalos de Apocalipse é guerras, fomes, um dos 4 cavalos, né, um deles, o cavaleiro, com o cavalo, um deles é a fome, né, e tanto a guerra como a fome trazem como consequência a morte. Né? Então, esse apenas é o princípio das dores. Irmão, isso é o que nós estamos presenciando. Já estamos presenciando já há um bom tempo. Né? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui já se refere aos judeus, tá? Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá? Embora toda essa palavra aqui é dedicado aos discípulos que eram judeus, mas o versículo 14 é para toda a igreja, para todos nós. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, o que vai trazer o fim é o evangelho do reino. Você sabe por quê? Porque o evangelho do reino, como o próprio nome diz, é o reino, vai trazer o reino. Trazer o reino, isso quer dizer trazer a autoridade do rei. E o rei do reino dos céus é
Jesus Cristo. Então, quanto mais nós pregamos o evangelho do reino, nós estamos levando a autoridade de Cristo para as pessoas, para os lares. Quando este mundo foi usurpado por Satanás, né, deturpou toda a criação de Deus, o caos entrou, a bagunça, a corrupção, a confusão, né, entrou para esse mundo, e nós, através do evangelho do reino, nós vamos colocando em ordem. Onde entrar o evangelho do reino, vai colocando em ordem as pessoas, as sociedades, né, os lares, as casas, o casamento, não é isso? Então, nós somos responsáveis em levar a ordem, paz, justiça, paz e alegria, né, nas casas das pessoas, na sociedade, nas cidades onde nós entramos, até nos estados e nos países onde nós estamos. Portanto, não se esqueça de que nós estamos hoje pregando o evangelho do reino, levando a autoridade de Deus, a realeza de Cristo, né, para todos os cantos. Aí vem o versículo 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui já fala da vinda do anticristo. Ele vai se estabelecer no santuário de Deus. Bom, então eu não vou ler por causa do tempo, desse versículo 15 até o versículo 26, 27, 28, aqui principalmente refere-se aos judeus. Mas eu quero ler versículo 27 para vocês. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quer dizer, isso, aqui esse relâmpago sobre a vinda do Senhor, já é a vinda pública, já é no final da grande tribulação. Então, os judeus presenciarão essa vinda pública, é para os judeus e para os gentios, para as nações. Tá? E versículo 29 comprova isso. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Nesse momento do final da grande tribulação, na vinda do nosso Senhor Jesus, acontecerá uma calamidade sobrenatural. A segunda calamidade sobrenatural. No início da grande tribulação vai ter uma calamidade que eu posso falar depois. Mas agora, quando chegar no final da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu são abalados, porque são quem hoje domina, os principados, né, e os dominadores do ar, né, eles serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. É a reunião do povo judeu, o povo de Israel. Ele vai reunir, né, esse povo judeu na Terra Santa. Muito bem. Aí começa o versículo 32. 32 em diante é uma palavra para a igreja. É isso que eu quero dizer para você, né? Embora eu estou gastando muito tempo nisso, nessa introdução, muito provavelmente não vou conseguir terminar o que eu queria falar hoje. Mas de qualquer forma, era importante você saber que esse versículo 32 para frente é para você, é para a igreja. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A figueira é símbolo da nação de Israel. Nação de Israel Israel perdeu a nação por muitos séculos. E foi restaurada a nação de Israel, o Estado de Israel, foi restaurado no ano de 1948. Quer dizer, a figueira novamente começou a brotar. Tá? E nós temos que ver que desde 48 já veio esse sinal de que a vinda do Senhor está próximo. Portanto, irmãos, nós estamos muito mais próximo de quando começou
né, em 1948. Então, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não vai passar a nossa geração, né, essa geração toda. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ora, para os judeus, para as nações, ele falou da vinda como um relâmpago. E a vinda será aquela vinda pública, já no final da grande tribulação, no encerramento da era. Mas para a igreja, ele fala de uma vinda secreta. Essa vinda secreta é uma vinda antes da grande tribulação. É um momento, né, antes, é um momento de preparação do filho varão para que seja arrebatado ao terceiro céu, ao trono de Deus. Portanto, se você quer participar desse arrebatamento da vinda secreta do Senhor, você não pode viver como os demais. Aqui diz assim: pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, o homem vive hoje na rotina imposta por esse mundo. E você sabe que esse mundo jaz no maligno. E quem é o rei desse mundo, quem é o príncipe desse mundo, é Satanás. E Satanás é o adversário de Deus. Satanás também é o diabo, é o caluniador, é o acusador, né, dos nossos irmãos. Então, Satanás, ele preparou esse mundo, sistematizou e organizou esse mundo de tal maneira que mantém o povo, as nações que vivem nesse mundo, entorpecidos, quase que drogados. Nós estamos quase que, né, pela rotina da nossa vida, nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, porque temos que ter segurança financeira, temos que, né, melhorar de vida, prosperidade. Quer dizer, toda essa rotina, temos que casar-nos, dar-se em casamento, toda essa rotina pode nos entorpecer, pode nos dar uma insensibilidade. É o que eu falei na semana passada, como aquelas rãs que você coloca numa panela de água morna e você vai subindo de grau em grau, muito lentamente, as rãs não vão nem perceber que a água está esquentando. Então, graças a Deus, eu dou graças a Deus, não pelas perdas humanas, de vidas humanas que já tivemos na pandemia, mas eu quero dar graças a Deus por essa pandemia, que de certa forma nos despertou. Espera aí, a água está esquentando e nós estamos ficando meio que entorpecidos, vivendo nesse mundo, correndo atrás do dinheiro, atrás dos negócios, atrás de casamento, de ter filhos, criar netos, né? Nós ficamos também um pouco que entorpecidos com isso, desapercebidos. Deus teve tanta misericórdia de você e de mim, é que mandou essa situação inusitada toda para nos acordar. Ó Senhor Jesus, né? Então, quando aquele povo, né, que Noé apregoava justiça para aquele povo, o povo zombava de Noé, porque eles estavam como aquelas rãs dentro da panela de água morna, e a água estava esquentando, eles não se aperceberam. Então, versículo 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor está vindo. Não fique desapercebido. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quer dizer, aqui diz os 2 estarão trabalhando. Aqui não diz para você parar de trabalhar, porque a vinda do Senhor está próxima. Não. Você vai trabalhar normalmente, com afinco, com diligência, mas entre você e outro, você tem que ser diferente. Você tem que ser aquele que vive de uma forma apercebida. Você está vigilante, você vive, né,
pregando o evangelho do reino, você vive para a expansão, para estabelecimento da autoridade de Deus, de Cristo aqui na terra, né? Então, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Duas mulheres estarão também, não estarão ociosas, estarão trabalhando no moinho, mas uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Portanto, irmãos, eu estou falando tudo isso porque o Senhor quer que você entenda, você conheça das coisas que virão, né? O Apocalipse foi dado como revelação para mostrar para nós os dias futuros. E esses dias futuros estão próximos de nós. Estão próximos de nós. Irmãos, se, de novo, vou usar esse se realmente aquilo que eu fiz, o cálculo que eu fiz, houvesse uma possibilidade do Senhor voltar em 10 anos, será que você e eu estamos prontos? Porque 10 anos não é nada. 10 anos é pouquíssimo tempo para se preparar. Portanto, irmãos, está na hora da gente não cair nessa rotina do trabalho, do estudo, do casamento, da vida familiar, tal. Tudo isso, nós temos responsabilidade, nós temos que nos organizar, encabeçados em Cristo, mas o nosso coração é de estar apercebidos e vigilantes quanto à vinda do Senhor. Por isso, aqui diz, como eu disse, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Você é o pai da família? Então vigie, tá? Não deixe arrombar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, que é viver vigilante? Não é esquecer dos outros, me isolar dentro da minha casa, fazer só eu oração, minha leitura bíblica. Não, a sua tarefa para vigiar é cuidar dos outros, porque você é um pastor de ovelhas. E quem vai reinar, começa pastoreando o rebanho de Deus. O exemplo nosso, de um grande rei no passado que representa a realeza de Cristo, foi o Davi. Davi foi até o filho esquecido por seu pai Jessé. Quando Samuel foi ungir, ele apenas apresentou 7 filhos. E Samuel, quem perguntou, você não tem mais filho? Tem um aí que está ali, ele é um pastor de ovelhas, ele não é nada, pastor de ovelhas. Irmãos, você mal sabia o pai de que ao pastorear as ovelhas, quer dizer, nós temos que ter esse mesmo espírito que Cristo tem. Deus, ele tem esse espírito de pastorear rebanhos. Então, quando ele entrega um rebanho na nossa mão, ele confia na nossa mão, nós temos que ser responsáveis em cuidar bem dessas ovelhas. Ainda que não tenhamos capacidade de cuidar. Quando vem um urso, Davi não tinha capacidade de defender perante um urso, perante um leão. Ele não teria capacidade, mas ele confiava de que se o Senhor entregou aquele rebanho, aquelas ovelhas nas mãos dele para cuidar, o Senhor também lhe daria poder e força para reaver, guardar o rebanho dos ataques do urso e do leão. Portanto, irmãos, esse é o coração que se agradou Deus. Ali de Davi é o homem segundo o meu coração. Portanto, se você quer amanhã reinar com Cristo, você hoje precisa ser um pastor de ovelhas. Você precisa ser esse que cuida do seu conservo. Você precisa ser fiel em
pouco que o Senhor confiou a você. Se o Senhor confiou a você, você precisa ter experiências, grandes experiências nas pequenas coisas, né? Você ser fiel àquilo que o Senhor confiou a você, seja alimentando com a palavra, né, fundamental, palavra profética, seja pregando o evangelho, orando pelas pessoas, seja fazendo comportagem dinâmica, comportagem semidinâmica, né, seja cuidando do grupo familiar de cuidado e multiplicação. Quer dizer, nós podemos aprender a cuidar dos nossos conservos. Muito bem. Na verdade, toda essa palavra aqui, essa palavra introdutória, não estava previsto. Foi hoje de manhã que o Senhor me deu o sentimento de falar. Então, eu vou falar uma parte aqui, eu vou pular um pouco. Eu vou só mostrar para vocês como vai ficar daqui para frente, tá? Apocalipse 12, nós já falamos, né? Abre a sua Bíblia em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, ali fala, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Eu já expliquei essa palavra reger, em grego, é apacentar ou pastorear. Então, um filho varão vai governar, vai reger as nações, exercer autoridade para Deus, é apacentar, é pastorear. Quando você coloca as coisas em ordem, o rebanho de Deus, então, tem paz, tem pasto, tem água, não é isso? E tem direção certa. E esse povo, né, está debaixo do governo de Deus. Então, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio, no cálculo de 360 dias ao ano. Então, durante 3 anos e meio, a mulher precisa ser sustentada, e durante 3 anos e meio da grande tribulação, os filhos de Deus que não amadureceram, não forem vencedores, não fizeram parte do filho varão, ficarão aqui no deserto, muito provavelmente seja aqui no continente sul-americano, e a igreja que ficar aqui, que essa mulher, será sustentada durante a grande tribulação. Mas o filho varão que lutou pelo reino de Deus, o filho varão que fez parte, né, que atendeu a convocação feita por Deus em Salmo 110, versículo 3, ali nós já lemos várias vezes que quando Deus mostrou a necessidade de colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, no versículo 2, e no versículo 3 de Salmo 110, já fala que o povo então se apresentará generoso. Então, generosamente, quando enxergamos essa visão de que os inimigos de Deus precisam ser postos como estrado dos pés de Cristo, nós então nos oferecemos, né, a essa convocação. E sejamos generosos em nos apresentar. Não apresenta assim, Senhor, eu vou viver a minha vidinha, mas também conta comigo. Não dá. Então o Senhor quer uma apresentação generosa. Aí em seguida ele fala que os exércitos de jovens santos serão tão numerosos quanto as gotas do orvalho, né, que descem no seio da manhã, da aurora. Irmãos, as gotas de orvalho sempre indica a bênção do céu. Do céu, o orvalho é Deus quem manda, não é isso? Orvalho, a riqueza do céu é o orvalho. Então, Deus vai mandar essa riqueza do céu, esses exércitos de jovens santos. Portanto, Deus está hoje convocando um exército para ser esse filho varão que vai lutar, né,
a favor do estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra. Tá? E quando completar o trabalho aqui na terra, a nossa peleja aqui na terra, chegar a um ponto certo, dar-se-á o momento do parto do filho varão. E esse filho varão, quando nascesse, será arrebatado até o trono de Deus. Né? Então, o Satanás, o diabo, o grande dragão, ele quer devorar o filho varão, porque se ele devorar o filho varão, está tudo acabado. Mas graças a Deus, nós não vamos deixar a coisa acabar senão, desse jeito. Nós vamos ser essa parte forte, né, da igreja, nós vamos ser a fortaleza de Sião, vamos defender Jerusalém, defender a igreja de Deus, defender a obra de Deus, defender o reino de Cristo, né, através desse grupo de vencedores, de guerreiros. Nós temos que ter esse espírito de guerra. Né? E isso tudo é antes da grande tribulação. Tá? Então aí e eu também li no capítulo 14 de Apocalipse na semana passada, que as primícias também serão colhidas, ceifadas, os 144 mil, né, das primícias, que são os frutos que primeiramente amadureceram, o Senhor vai colher para si. Então esses dois conjuntos formam um só conjunto. Para mim, o filho varão compõe-se dos vencedores de todas as épocas, né, nas 7 igrejas de Apocalipse, que João mandou as 7 cartas, você vê que em cada igreja, em cada época, Deus tem seus vencedores. Então, esses vencedores serão todos reunidos, juntados, e juntamente com os vencedores finais, que somos nós vivos. E eu acredito que os vencedores vivos farão parte dos vencedores que já dormiram no Senhor, porque haverá um momento do parto, quer dizer, tem algum acontecimento que provocará o nascimento do filho varão. Então nós estaremos nesse momento provocando esse nascimento. Estamos lutando para que haja um momento do parto. Tá? Então, você vai perguntar para mim, então qual a diferença entre o filho varão e as primícias? Para mim, as primícias representam os vencedores no aspecto de maturidade de vida. São os primeiros frutos a amadurecerem. E o filho varão representa aquela parte guerreira, aquela parte que lutou pelo reino de Deus, como fortaleza de Sião, para estabelecer o trono de Cristo e colocar os inimigos de Deus debaixo dos seus pés. Então, são dois aspectos diferentes. Um é o aspecto, as primícias falam do aspecto da vida, e o filho varão, o aspecto da realeza, de estabelecer a autoridade de Cristo. Muito bem. Então, aí, já falei para vocês, quando filho varão for arrebatado, haverá então no céu uma batalha. Miguel com seus anjos derrotarão, né, Satanás e os seus anjos. Eles então serão lançados, né, do céu para a terra, e sabendo que pouco tempo lhe resta, só 3 anos e meio, eles vão fazer o maior estrago possível através dos seus parceiros, que é o anticristo e também falso profeta, e os 10 reis, e também ele vai influenciar todos os reis da terra para vir contra o povo de Israel, o povo de Deus aqui na terra. Muito bem. Então, aí, antes da grande tribulação. Então, o filho varão, juntamente com as primícias, serão arrebatados até o trono de Deus. Então, nesse momento, muito provavelmente, acontecerá parousia. Começa a acontecer a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, irmãos, o Senhor virá juntamente com esses vencedores. Eu quero fazer essa viagem de parousia com o Senhor. Né? Nós vamos descer com o Senhor, tá? Ainda é oculto, porque essa primeira vinda da parousia é oculta. E nós viremos na parousia durante 3 anos e meio. E quando chegar no final dos 3 anos e meio, acontecerá então o arrebatamento da maioria dos santos. Aqueles que não conseguiram ser vencedores antes da grande tribulação, né, eles vão ser colhidos no final da grande tribulação. E o Senhor preparará um lugar
para guardá-los, para alimentá-los, esse lugar é o deserto, durante 3 anos e meio. E arrebatamento da grande maioria dos santos, vou mostrar alguns versículos para vocês. 1 Coríntios capítulo 15, dá uma olhada na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, que diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Cristo foi os primeiros frutos. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, essa grande maioria, né, dos filhos de Deus serão levados, arrebatados na parousia da vinda do Senhor, né, os que são de Cristo. Versículo 52 ainda. Versículo 52 do mesmo capítulo. Eu vou ler desde o versículo 51. Né? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Esse dormir aqui é morrer. Tá? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Transformado aqui é a transfiguração dos nossos corpos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isto é, Deus vai nos transfigurar, nos dar um outro corpo, porque, né, esse corpo já não serve daqui para frente. O Senhor, maravilhoso, o Senhor vai nos dar o corpo de incorrupção. Vamos ver também a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiramente a maioria dos santos que já dormiram e não fizerem parte do filho varão, eles nesse momento, no final da grande tribulação, eles vão ressuscitar, tá? Primeiro, e depois os vivos, que permanecerem até o final da grande tribulação. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que dormiram e foram ressuscitados. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Perdão. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui é o arrebatamento final da maioria dos santos que não fizeram parte dos vencedores do filho varão e nem das primícias. Então, eles ainda, né, serão arrebatados nos ares para o julgamento no tribunal de Cristo. Vamos dar uma olhada também em João capítulo 5, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, essa ressurreição da vida é nesse momento que os santos, a maioria dos santos, né, que não for arrebatado junto com o filho varão e as primícias, serão ressuscitados para a ressurreição da vida. Né? E os demais vão esperar para o final do milênio, no estabelecimento do grande trono branco de Deus. Tá? E também vamos ver que trombeta é essa, Apocalipse 11. Apocalipse 11. Ó Senhor Jesus,
o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui inicia-se o milênio, o reino milenar. Tá? Nesse momento que toca a sétima trombeta, pronto, Cristo inicia o seu reino. Né? 1 Coríntios 15, 52 também fala assim, vamos olhar de novo, né? Bom, nós já lemos, vamos para 11, 16, fala assim: e os 24 anciãos que se acham sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te dou, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Tá? Então, aqui mostra que o Senhor vai estabelecer o seu julgamento, né, está em 2 Coríntios 5,10, dá uma olhada. 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. É nesse momento, nos ares, Cristo então estabelecerá o seu tribunal, e ali ele vai avaliar o que você fez em vida. Se fez o bem de acordo com a vontade de Deus, se fez o mal de acordo com a vontade de Deus. Portanto, ali ele vai retribuir a cada um. Portanto, não pense que não haverá juízo, né? Esse é o juízo para os crentes, para a igreja, né? Para o povo de Deus. Tá? Senhor Jesus, eu não tenho muito tempo, eu vou fazer o seguinte, tem muitas coisas que eu quero compartilhar, mas eu quero ainda terminar com outro assunto. Aí alguns vão perguntar, e durante a grande tribulação, não haverá vencedores? Eu vou mostrar para vocês. Em Apocalipse 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, que são, né, os judeus, e servos de Deus, e o cântico do Cordeiro, né, os crentes do Novo Testamento, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Muito bem, então esses serão os vencedores. Durante a grande tribulação, venceram contra o anticristo e o falso profeta. Eles não adoraram a imagem da besta, não tiveram a marca da besta, portanto eles sofreram muito, porque quem não adorar a besta não receberá a marca da besta, não poderá trabalhar, não poderá comprar, não poderá vender, quer dizer, não poderá viver. Né? Então esses vão ser perseguidos durante a grande tribulação, mas Deus tem um prêmio para eles também. Esses que forem martirizados durante a grande tribulação serão os vencedores tardios, isso durante a grande tribulação. Então, antes da grande tribulação, o filho varão e as primícias. Durante a grande tribulação, esses vencedores tardios. E a maioria dos santos, né, no final da grande tribulação, quando Cristo estabelecer seu tribunal de Cristo, tribunal para julgamento dos
né, do seu povo, da igreja. Tá? Então, aí, isso tudo, eu tenho outros detalhes aí que eu não vou falar agora. Bom, o que eu quero terminar de compartilhar com vocês, espero que tenha tempo para isso, eu quero mostrar para vocês, irmãos, que é o que está nos versículos de hoje, na verdade. Né? Eu ia deixar para depois, mas pensei, já que está no versículo, eu tenho que falar. Então, 1 Coríntios 15, vamos voltar lá para 1 Coríntios 15, versículo 25. É daí que eu tirei o título da mensagem. Tá? Na verdade, o título da minha mensagem era quase que o versículo todo. Né? Eu tinha posto assim, convém, versículo 25, porque convém, né? Convém que Cristo reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Eu acho muito importante essa frase, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, Cristo precisa reinar. E para ele reinar, os seus inimigos precisam estar por estrado dos seus pés. Lucas 19. Lucas 19. Versículo 12. Então disse certo homem nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Esse certo homem nobre é Jesus. E ele partiu para uma terra distante, sabe para onde ele partiu? Ele partiu para os céus. Ele, quando morreu por nós, para realizar a eterna redenção por nós, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou e o fez o quê? O glorificou e o gerou como filho primogênito de Deus. E, no mesmo tempo, nós vimos isso no livro de Hebreus, que ele também foi nomeado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele hoje está à destra de Deus, né, para servir o seu povo, mas também está aguardando, está em Hebreus 10, 13. Dá uma olhada, Hebreus 10, 13. Aguardando daí em diante, né? Porque no versículo anterior termina assim, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então Cristo, ele já é o ministro do verdadeiro tabernáculo de Deus, do santuário no céu. Ele está sentado às destras de Deus, ele está acima de todo principado e potestade, domínio e poder de qualquer nome que se possa referir. Né? Então, ele está esperando, aguardando que Deus coloque por estrado dos seus pés os seus inimigos. Né? Isso também está no começo de Hebreus, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Quer dizer, Deus, ele precisa realizar esse trabalho. Cristo já fez o seu trabalho, está sentado à destra de Deus. Deus hoje, através da igreja, na direção do Espírito, ele vai fazer esse trabalho para colocar os inimigos de Cristo por estrado dos pés de Cristo. Salmo 110, 1, a mesma coisa. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
né? Então, em todas essas situações, mostra que Deus, Ele, né, precisa, tem uma tarefa grande para se terminar com relação a esse mundo todo, com relação às nações, não é isso? Né? Precisa terminar essa tarefa por meio da igreja, nós podemos cooperar, né? Então, ó Senhor Jesus, eu então, primeiro vou mostrar para vocês, por que é importante, irmãos, Deus colocar os seus inimigos por estrado dos pés de Cristo. Eu vou mostrar para vocês em segundo livro de Crônicas, a construção do trono de Salomão tem um detalhe interessante. Segundo Crônicas 9, versículos 17 e 18, tá? Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. Salomão tinha um trono de marfim coberto de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus, quer dizer, os 6 degraus fazem parte do trono, tá? Os tronos tinham 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado, quer dizer, tanto os 6 degraus e um estrado faziam parte do trono. Então, o rei, né, de ambos os lados tinham braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Então, o rei, ele se assenta em um trono. E esse trono, primeiro, ele está sempre em um lugar mais elevado, né, que os outros, porque ele é rei, ele está acima dos outros. Então, o trono está acima, por isso que esse trono de Salomão tinha 6 degraus, está acima. Mas o último degrau, na verdade, o último patamar, na verdade, é um estrado. O estrado, sabe para que serve? É para o descanso dos pés. Por isso que alguns tronos de antigamente, dos reis de antigamente, até tinha imagem dos inimigos dele no estrado, para ele pisar em cima e ele descansa sobre os seus inimigos derrotados, tá? Então, esse é o significado. Muito bem. No primeiro Reis, abra sua Bíblia também em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 2. Então Salomão mandou mensageiros a Hirão, dizendo: Bem sabes, Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa de quê? Por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Então, irmãos, a questão dos inimigos ao redor não deu o quê? Não deu tempo para Davi fazer, né, a casa ao nome do Senhor. Mas o Senhor, no final da vida de Davi, ele então, né, ele pôs os inimigos debaixo dos pés de Davi. Aí no versículo 4, porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Bom, irmãos, eu não sei se você está entendendo o meu encargo. Eu quero dizer o seguinte para vocês: enquanto os inimigos não forem derrotados, o rei não descansa. Os pés do rei estão sem estrado, porque o estrado são os inimigos derrotados. Portanto, irmãos, nosso grande rei Jesus Cristo está sem estrado, está sem descanso dos pés. Aquelas poltronas confortáveis confortáveis nós chamamos de, como é que é, de poltrona do papai, né?
tem um estrado, um lugar do descanso para os pés, ou tem um amparo que levanta para que os pés, né, de alguém possam se descansar confortavelmente. Então, o nosso Senhor Jesus está no trono, à direita do trono da majestade, mas esse trono está sem descanso. Portanto, irmãos, enquanto Ele não tem descanso, você e eu também não temos descanso. Nós precisamos nos alistar ao exército de Deus para que possa derrotar os seus inimigos. Por isso convém que Ele reine. Ó Senhor Jesus! Muito bem, eu vou terminar a mensagem da seguinte forma. Eu só quero dizer para você, querido irmão, você precisa entender isso. Eu expliquei tudo isso na área da escatologia, não é para você ter conhecimento escatológico, é para você perceber a urgência. Deus precisa colocar os seus inimigos debaixo dos pés de Cristo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou ainda tentar finalizar em 5 minutos, vamos ver se a gente consegue. Um irmão, esses irmãos têm feito grandes colaborações para mim. Um irmão me mandou algumas páginas de um livro chamado O Despertar de um Estado. Esse livro foi escrito por Davi Ben-Gurion, o primeiro chefe de governo de Israel, quando o Estado de Israel foi novamente fundado em 1948. Ele então foi o primeiro. Ele então traçou as diretrizes para essa nova nação que estava surgindo, e era uma nação fraca, era uma nação de pouca gente, pouca população na época, pouca gente, e não tinha muitas riquezas, dependia muito de recursos de outros judeus que estavam no mundo todo para manter. E então ele falou o seguinte, ele falou assim, nós precisamos organizar a nossa sociedade da seguinte forma, nós não podemos nos dar o luxo de manter um efetivo militar grande. Quem que vai sustentar esse efetivo? Quem que vai produzir nesse país para manter esse efetivo militar grande? Portanto, nós vamos fazer diferente. O povo de Israel, a nação de Israel, tem que ser formada de povo que é, de um lado, civil e, por outro lado, militar. Isto é, todo o povo, ele precisa receber um treinamento militar, mas ele precisa ser um povo produtivo. Ele precisa trabalhar. Ele precisa produzir e ele também precisa defender a nação. Então, a nação de Israel foi fundada com essa diretriz. Todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que defender também. Aí me lembrei do livro de Neemias. Vocês se lembram? Quando Neemias voltou para reconstruir os muros, houve muita adversidade, muita luta do lado de fora, o Tobias, Sambalá e tantos adversários. Aqueles adversários, irmãos, eram principalmente os que quando o rei da Assíria derrotou o reino do norte, Israel, e levou todo Israel para a Síria, espalhou pela Síria e trouxe outros povos para povoar, e inclusive em Samaria, que era bem próximo a Jerusalém. Então, em Samaria foi povoado por esses povos estranhos, que o rei da Síria trouxe para ali. Então, esse povo que ali habitava, quando Jerusalém estava destruída, aquele povo lutavam contra a reconstrução de Jerusalém. Então eles faziam de tudo para acabar com aquela reconstrução. Então Neemias teve que fazer o povo trabalhar. De uma mão fazia construção, e com outra mão segurava a espada, ou segurava uma arma. Quer dizer, então de um lado tinha que produzir e de outro lado tinha que defender. Portanto, irmãos, nós todos somos assim. Graças ao Senhor, na igreja, de um lado nós produzimos, nós edificamos a igreja, nós apacentamos os irmãos, mas por outro lado, estamos sempre em alerta. Estamos aqui defendendo o povo de Deus, não é isso? Para
colocar em ordem as coisas, não deixar que o inimigo venha, né, colocar sua autoridade e deturpar, né, a ordem da casa de Deus. Muito bem, então nós somos esses. Né? Somente uma pequena minoria, segundo Ben-Gurion, uma elite que tivesse dons especiais para isso, ou fosse as mentes brilhantes, inteligentes para isso, então ele separava essa elite de jovens para treiná-los especificamente para a área militar. Então, daria um curso superior para eles, eles então seriam o quê? Os que toda a área de comando, né, estaria nas mãos deles. Isto é, aí eu me lembrei que nós temos CEAP. Os nossos CEAPs são para produzir líderes. Então, eles são uma elite, né? Eles são uma elite entre nós para levar o evangelho do reino adiante, e esses estão sendo treinados para assumir postos de comando, posto de liderança, seja em abrir novos campos nas cidades novas, levantar a igreja, né, ou seja para consolidação de uma igreja. E nós temos os comportores dinâmicos, que são nossos da linha avançada, são nossos exércitos, estão ali tomando conta, graças ao Senhor, né, da linha de frente. E terceiro ponto, que eu vou terminar por aqui. O terceiro ponto que Ben-Gurion disse: não basta apenas ter um povo que produz e também luta, nós temos uma elite de militares, tanto da marinha, quanto do exército, quanto da aeronáutica, né, que cuidam, eles só cuidam então da área militar, que é uma pequena minoria, mas se nós expulsarmos os inimigos e não povoarmos, não colonizarmos essas áreas, né, que expulsamos os inimigos, que nem em Jerusalém, no tempo de Neemias, tudo voltará a ser deserto de novo, será ocupado por inimigo de novo. Portanto, nós precisamos colonizar a terra de Israel. Então, o terceiro ponto era a colonização. Ele falou, principalmente nas fronteiras, eu quero colônias agrícolas militares, né? Encher, né, de colônias, e ao longo da costa, colônias de pescadores. Em outras palavras, nós precisamos expandir e povoar e usar. Puxa vida, isso aqui é o nosso encargo. Nós precisamos entrar nas cidades onde não tem igreja, precisamos colonizar as novas cidades. E nós precisamos colonizar na nossa cidade os bairros que ainda não foram tomados. Nós precisamos avançar, expandir o reino e pregar o evangelho do reino. Quando a pandemia acabar, irmão, nós temos que sair colonizando, ganhar essa terra para o Senhor, tá bom? Então vou terminar por aqui, eu espero que o Senhor tenha, né, aberto os seus olhos para esse encargo, e quanto àquele encargo que o irmão, né, sugeriu, os irmãos, né, líderes, vocês vejam como nós podemos organizar um relógio de oração dos sacerdotes, não é isso? Com relação à travessia do Rio do Jordão. Eu acredito, irmãos, nós estamos atravessando o Rio do Jordão, nós vamos guerrear, de fato. A primeira cidade será Jericó. E com a nossa unidade, com a preparação que o Senhor fez entre nós vamos derrotar Jericó. Não vamos confiar em nós para acontecer o que aconteceu com Ai, não. Nós vamos entrar, né, com todas as forças para trazer o Senhor de volta. Tá? Que o Senhor possa abençoar você. Não se esqueça de dar o like no seu celular. Tá? E Deus abençoe você. Eu tenho, não sei se vocês têm percebido, arde no meu coração isso. Né? Não estou aqui meramente para falar um pouco do conhecimento bíblico, mas realmente tenho um fogo aqui dentro de mim, preciso passar isso para você, né? Preciso que o Senhor realmente entenda, fazer com que os irmãos entendam a urgência desse momento, a seriedade desse momento. Não é brincadeira, não estão brincando, irmãos. Em poucos anos, 10 anos não é nada, né? Mesmo que demore 15, 20 anos, também não são nada. Nós precisamos nos alistar, né? Atender a convocação. A conferência de adolescentes está aí, a conferência dos jovens estão aí. Irmão, nós vamos precisar desses jovens, desses adolescentes virarem todos os que lutam pelo reino, né? Os que produzem no reino de Deus. Eles são os produtores, construtores, e também são os que defenderão, né, farão a defesa e a segurança do reino de Deus. Nós vamos conquistar essa terra para o Senhor.
Amém. Vou fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por essa visão. Senhor, possa abençoar, Senhor, cada um que ouviu essa palavra e os que ouvirão a palavra. Senhor, possa constituir um exército forte de homens maduros, Senhor, para colocar os teus inimigos debaixo dos seus pés. Nós somos a tua noiva, nós te amamos, Senhor. Queremos que o Senhor volte, nós queremos, Senhor, que o Senhor tenha descanso nos pés, que tenha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Senhor Jesus, até que o último inimigo seja derrotado, seja lançado no lago de fogo, não só o anticristo, o falso profeta, e também o próprio Satanás, e por fim, Senhor, a morte e o Hades, o inferno, sendo lançados para o lago de fogo. Aí o Senhor terá descanso. Senhor, esse é o nosso anelo. Senhor Jesus, abençoa essa palavra, constitua realmente esse exército. Estamos atravessando o Rio do Jordão, deixando a velharia para trás, deixando o velho homem para trás, as competições, as maledicências, as críticas, a imaturidade e infantilidade. Nós estamos entrando, irmãos, Senhor, na boa terra de Canaã. Senhor, nos conduz como Josué, Senhor, que conduziu o povo para tomar posse da terra. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Abençoa cada lar de cada irmão que está ouvindo. Senhor, abençoa nesse momento da pandemia, cuida das necessidades. Senhor, guarda a saúde dos nossos irmãos, não deixa que sejamos vitimados pela Covid-19. Senhor Jesus, abençoa a cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém.